Que idiota fui de acreditar que um bilhete escrito à máquina, ainda que borrifado com meu perfume preferido, fosse do meu marido. Mike fala: Você teria vindo se soubesse que era para me encontrar? Eu rio. É claro que não. Acabou. Eu já lhe disse isso. Olho para as flores, a garrafa de champanhe que ele ainda segura nas mãos. Tudo cheira a romance, a sedução. Meu Deus, digo, você realmente achou que podia simplesmente me atrair até aqui, me dar flores e uma garrafa de champanhe e pronto? Que eu simplesmente cairia nos seus braços e tudo voltaria a ser como era antes? Você é maluco, Mike. Maluco. Vou embora. Vou voltar para o meu marido e para o meu filho. Não quero me lembrar mais. Suponho que esse deve ser o momento em que ele me desfere o primeiro golpe. Mas depois, não sei o que aconteceu, o que me levou até o hospital. E agora estou aqui mais uma vez neste quarto. Fizemos um círculo completo, embora para mim os dias no meio tenham sido roubados. É como se eu jamais houvesse saído daqui. Não consigo alcançar a porta. Ele está se levantando. Começo a berrar. Socorro! Quieta! Diz. Calha a boca! Grito ainda mais alto, e ele me faz virar, puxando-me para trás ao mesmo tempo. Caio, e o teto e seu rosto deslizam à minha frente como uma cortina descendo. Meu crânio atinge algo duro e inflexível. Percebo que ele me empurrou para dentro do banheiro. Viro a cabeça e vejo o chão azulejado se estendendo para longe de mim, a parte de baixo do vaso sanitário, à beirada da banheira. Há um sabonete no chão, viscoso e esmigalhado. Mike, digo. Não! Mas ele já está se agachando sobre mim, com as mãos ao redor da minha garganta. Calha a boca! Repete ele sem parar, embora agora eu já não esteja dizendo mais nada, esteja apenas chorando. Arfo, procurando ar. Meus olhos e minha boca estão molhados, de lágrimas ou de sangue, e não sei do que mais. Mike, digo engasgando, não consigo respirar. Suas mãos apertam minha garganta e não consigo respirar. Minha memória me inunda novamente. Eu me lembro dele segurando minha cabeça embaixo d'água. Lembro de acordar em uma cama branca, com camisola hospitalar, e de Ben sentado ao meu lado, o verdadeiro Ben, aquele com quem me casei. Lembro de uma policial me fazendo perguntas que eu não posso responder. De um homem de pijama azul claro, sentado na beirada da minha cama no hospital, rindo enquanto me diz que eu o cumprimento todos os dias como se nunca o tivesse visto antes. De um menininho loiro sem um dente me chamando de mamãe. Uma após a outra, as imagens vêm, me inundam, e o efeito é violento. Balanço a cabeça na tentativa de esvaziá-la, mas Mike me aperta com ainda mais força. Sua cabeça paira acima da minha, os olhos ensandecidos não piscam enquanto ele aperta minha garganta. E eu me lembro que estive exatamente assim um dia, bem aqui, neste quarto. Fecho os olhos. Como se atreve, ele está dizendo, e não consigo descobrir qual Mike diz isso, se é o que está aqui e agora, ou se é aquele que existe apenas na minha memória. Como se atreve, repete ele, como se atreve a me tirar o meu filho? É então que me lembro, quando ele me atacou todos esses anos atrás, eu carregava um filho no ventre, não de Mike, mas de Ben. Esse filho seria nosso recomeço juntos. Nenhum de nós dois sobreviveu. Eu devo ter apagado. Quando recupero a consciência, estou sentada em uma cadeira. Não consigo mexer as mãos. O interior da minha boca tem gosto de pelo. Abro os olhos. O quarto está à meia luz, iluminado apenas pelo luar que atravessa as cortinas abertas e pelas lâmpadas amarelas dos postes. Mike está sentado diante de mim, na beira da cama, segurando algo. Tento falar, mas não consigo. Percebo que há algo na minha boca. Uma meia, quem sabe. Ela está presa de alguma maneira, e meus pulsos amarrados juntos, além dos meus tornozelos.
Isso é o que ele queria o tempo todo, penso. Eu, em silêncio e imóvel, luto para me libertar, e ele percebe que eu acordei. Me olha, seu rosto, uma máscara de dor e tristeza, e me encara fundo nos olhos. Não sinto nada além de ódio. Você acordou! Imagino se ele tenciona dizer mais alguma coisa, se é capaz de dizer mais alguma coisa. Não era isso que eu queria. Achei que vir até aqui pudesse ajudar você a lembrar como as coisas eram entre nós. Então a gente conversaria e eu poderia explicar o que aconteceu aqui todos aqueles anos atrás. Nunca quis que isso acontecesse, Chris. É que às vezes eu fico bravo. Não consigo me controlar, desculpe. Nunca quis machucar você. Nunca. Estraguei tudo. Ele olha para baixo, para o seu colo. Há tanta coisa que eu antes desejava saber, porém agora estou exausta. E é tarde demais. Sinto como se eu pudesse fechar os olhos e me entregar ao esquecimento, apagar tudo. E contudo, não quero dormir esta noite. E se precisar dormir, então não desejo acordar amanhã. Foi quando você me disse que estava grávida. Ele não levanta a cabeça. Em vez disso, fala baixinho na direção das dobras de suas roupas. E tenho de me esforçar para ouvir o que ele está dizendo. Nunca achei que eu teria um filho. Nunca. Todos eles diziam que... Ele hesita, como se mudasse de ideia, resolvendo que era melhor não compartilhar certas coisas. Você disse que o filho não era meu, mas eu sabia que era, e não conseguia aceitar que mesmo assim você iria me deixar, iria arrancar o meu filho de mim, que talvez eu nunca ouvisse. Não conseguia aceitar, Chris. Ainda não sei o que ele quer de mim. Você acha que não me arrependo do que eu fiz todos os dias? Vejo você tão confusa, perdida, infeliz. Às vezes fico ali deitado na cama, ouvindo você acordar, e você me olha, e eu sei que você não sabe quem eu sou, e sinto a decepção e a vergonha que emanam de você como ondas. Isso machuca. Saber que você jamais dormiria comigo agora se pudesse escolher. E então você se levanta da cama e entra no banheiro, e sei que dali a alguns minutos vai voltar e estará toda confusa e infeliz, e sentindo muita dor. Ele fez uma pausa. E agora eu sei, até mesmo isso em breve vai acabar. Li seu diário. Sei que o seu médico, a essa altura, já deve ter descoberto tudo. Ou vai descobrir daqui a pouco. Claire também. Sei que eles virão atrás de mim. Ele me encara. E vão tentar arrancar você de mim. Mas Ben não quer você. Eu é que quero. Quero cuidar de você. Por favor, lembre o quanto você me amava. Aí você vai poder contar a eles que quer ficar comigo. Ele aponta para as últimas páginas do meu diário, espalhadas pelo chão. Você vai poder contar a eles que me perdoa por isso, e então poderemos ficar juntos. Balanço a cabeça. Não posso acreditar que ele quer que eu me lembre. Ele quer que eu saiba o que ele fez. Ele sorri. Sabe, às vezes acho que teria sido melhor se você tivesse morrido naquela noite. Melhor para nós dois. Ele olha pela janela. Eu me juntaria a você, Chris, se fosse a sua vontade. Ele olha novamente para baixo. Seria fácil, você iria na frente, e prometo que eu iria logo depois. Você confia em mim, não é? Ele olha para mim na expectativa. Você gostaria disso? Pergunta ele. Seria indolor. Balanço a cabeça. Tento falar, mas não consigo. Meus olhos estão ardendo e eu mal consigo respirar. Não? Ele parece desapontado. Não. Suponho qualquer vida é melhor que nenhuma. Muito bem. Provavelmente você tem razão. Começo a chorar. Ele balança a cabeça. Chris, vai ficar tudo bem, entende? Este caderno é que é o problema. Ele levanta meu diário. Nós dois éramos felizes antes de você começar a escrever isso. Ou pelo menos tão felizes quanto possível. E era felicidade suficiente, não é? A gente devia simplesmente se livrar disso.
Daí talvez você possa contar a eles que estava confusa, e nós podemos voltar a viver como antes, por algum tempo, pelo menos. Ele se levanta, puxa a lixeira metálica que está embaixo da penteadeira, retira o saco de lixo e o descarta. Vai ser fácil então, diz. Coloca a lata no chão entre as suas pernas. Fácil. Joga o meu diário no lixo, reúne as últimas páginas que ainda estão espalhadas pelo chão e as acrescenta também. Precisamos nos livrar disso, diz ele. De tudo isso, de uma vez por todas. Ele retira uma caixa de fósforos do bolso, acende um deles e retira uma única página da lata de lixo. Olho para ele horrorizada. Não, tento dizer. Nada sai, além de um gemido abafado. Ele não olha para mim enquanto põe fogo naquela única página e depois a solta dentro do lixo. Não, repito, mas dessa vez é um grito silencioso dentro da minha cabeça. Observo a minha história começar a virar cinzas, minhas memórias serem reduzidas a cinzas. Meu diário, a carta de Ben, tudo. Não sou nada sem meu diário, penso. Nada. E ele venceu. Não planejo o que fazer em seguida. É instintivo. Lanço meu corpo na direção da lata de lixo. Com minhas mãos amarradas, não consigo aparar minha queda. E atinjo a lata de um jeito estranho, ouvindo algo estalar enquanto caio. Sinto a dor se irradiar do meu braço e acho que vou desmaiar, mas não desmaio. A lata cai no chão, espalhando papéis em chama por toda parte. Mike grita, um guincho agudo, e cai de joelhos, batendo no chão, tentando apagar o fogo. Vejo que um resíduo incandescente foi parar embaixo da cama sem ser notado por Mike. As chamas estão começando a lamber a borda da colcha, mas não consigo nem ir até lá, nem gritar. Por isso simplesmente fico ali deitada, observando a colcha pegar fogo. Ela começa a fumegar e fecho os olhos. O quarto vai se incendiar, penso. E Mike vai se incendiar. E eu vou me incendiar. E ninguém jamais saberá ao certo o que aconteceu aqui neste quarto. Assim como ninguém jamais saberá o que aconteceu aqui todos aqueles anos atrás. E a história vai virar cinzas e ser substituída por conjecturas. Emito uma tosse seca e sinto ânsia de vômito, mas ele é contido pela meia enrolada na minha boca. Começo a sufocar. Penso no meu filho. Nunca mais o verei de novo agora, embora ao menos morra sabendo que tive um filho e que ele está vivo e feliz. Por conta disso, fico feliz. Penso em Ben, o homem com quem me casei e que depois esqueci. Quero vê-lo. Quero lhe dizer que agora, no fim, eu me lembro dele, que me lembro de tê-lo conhecido na festa no terraço e dele me pedindo em casamento em um morro com vista para uma cidade, e que me lembro de ter me casado com ele em uma igreja em Manchester, de termos tirado fotos em meio à chuva. E sim, me lembro de amá-lo. Sei que eu o amo e que para sempre o amarei. Tudo fica escuro, não consigo respirar. Ouço o rugir das chamas e sinto seu calor sobre meus lábios e olhos. Nunca haveria nenhum final feliz para mim. Sei disso agora, mas tudo bem. Estou deitada agora. Estive desacordada, mas não por muito tempo. Me lembro de quem eu sou, de onde estive. Ouço barulhos, o som do trânsito, uma sirene cujo tom nem aumenta nem diminui, mas sim permanece constante. Algo cobre a minha boca. Penso em uma meia enrolada. Entretanto, descubro que consigo respirar. Estou com muito medo de abrir os olhos. Não sei o que verei, mas preciso abri-los. Não tenho escolha senão enfrentar seja lá o que for a minha realidade. A luz é clara. Vejo um tubo fluorescente no teto e duas barras de metal paralelas a ele. As paredes estão próximas dos dois lados e são duras, cintilantes de metal e acrílico. Consigo distinguir gavetas e prateleiras atulhadas de garrafas e pacotes. E há máquinas piscando. Tudo se move ligeiramente, vibrando inclusive.
Percebo a cama onde estou deitada. O rosto de um homem surge de algum ponto atrás de mim, sobre a minha cabeça. Ele usa uma camisa verde e eu não o reconheço. Ela acordou, gente, diz ele. E então mais rostos surgem. Olho-os rapidamente. Mike não está entre eles e eu relaxo um pouco. Christine! Ouço uma voz. Chrissy, sou eu! É uma voz feminina que eu reconheço. Estamos a caminho do hospital. Você quebrou a clavícula, mas vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ele morreu. Aquele homem morreu. Não pode mais machucar você. Vejo então a pessoa que fala comigo. Ela está sorrindo e segurando a minha mão. É Claire, a mesma Claire que vi outro dia. Não a jovem Claire que eu poderia esperar ver depois de acabar de acordar. E noto que ela está com o mesmo par de brincos que estava usando da última vez que nos vimos. Claire, digo, mas ela me interrompe. Não fale nada, diz ela. Tente apenas relaxar. Ela se inclina para a frente, afaga o meu cabelo e sussurra algo em meu ouvido, mas não ouço o que. Parece ser desculpe. Eu me lembro, digo. Eu me lembro. Ela sorri e então dá um passo para trás e um jovem assume seu lugar. Seu rosto é estreito e ele usa óculos com armação grossa. Por um instante acho que é Ben, até perceber que ele deve ter minha idade hoje. Mãe, diz ele. Mãe? Ele parece exatamente igual à foto dele com Ellen e percebo que me lembro dele também. Adam? Pergunto. As palavras sufocam na minha garganta quando ele me abraça. Mãe, diz ele. Papai está vindo. Vai chegar logo. Eu o puxo para mim. Sinto o cheiro do meu menino e fico feliz. Não posso esperar mais. É hora. Preciso dormir. Tenho um quarto particular e por isso não há necessidade de observar as rotinas rígidas do hospital. Mas estou exausta. Meus olhos já estão começando a fechar. É hora. Falei com Ben, com o homem com quem realmente me casei. Conversamos durante horas, tenho a impressão, embora talvez tenham sido apenas alguns minutos. Ele me contou que pegou o avião assim que a polícia entrou em contato com ele. A polícia? Sim, quando perceberam que você não estava morando com quem a casa de repouso achava que estava. Eles me localizaram. Não sei bem como. Acho que tinham meu antigo endereço e partiram daí. Então onde você estava? Ele empurrou os óculos para cima do nariz. Estou na Itália há alguns meses, disse ele. Estou trabalhando lá. Fez uma pausa. Achei que você estivesse bem. Ele segurou a minha mão. Desculpe. Você não tinha como saber. Ele afastou o olhar. Eu abandonei você, Chrissy. Eu sei de tudo. Claire me contou. Li a sua carta. Achei que seria melhor, explicou ele. Achei mesmo. Achei que isso iria ajudar você, ajudar Adam. Tentei seguir minha vida. Tentei mesmo. Ele hesitou. Achei que só conseguiria fazer isso se eu me divorciasse de você. Achei que isso iria me libertar. Adam não entendeu, nem mesmo quando expliquei a ele que você nem sequer teria consciência disso. Nem sequer se lembraria de um dia ter se casado comigo. E isso ajudou? Perguntei. Ajudou você a seguir adiante? Ele se virou para mim. Não vou mentir para você, Chrissy. Houve outras mulheres. Não muitas, mas algumas. Muito tempo se passou. Anos e anos. No começo nada sério, mas então conheci alguém há 2 anos atrás. Fomos morar juntos, Mas... Bom, acabou. Ela disse que eu não a amava, que nunca havia deixado de amar você. E ela tinha razão? Ele não respondeu. E então, com medo de sua resposta, eu disse: E agora o que vai ser? Amanhã, você vai me levar de volta para o Waring House? Ele me olhou. Não, respondeu ele. Ela tinha razão. Nunca deixei de amar você. E não vou levar você de volta para lá. Amanhã, quero que você volte para casa. Agora olho para ele. Está sentado em uma cadeira ao meu lado.
e embora já esteja roncando, com a cabeça inclinada para frente, continua segurando a minha mão. Só consigo ver seus óculos, a cicatriz na lateral do rosto. Meu filho saiu do quarto para telefonar para a namorada e sussurrar boa noite para sua filha ainda na barriga, e minha melhor amiga está lá fora no estacionamento, fumando um cigarro. Não importa o que aconteça, estou rodeada pelas pessoas que eu amo. Antes disso, conversei com o Dr. Nash. Ele me disse que saí da casa de repouso há 4 meses, pouco depois de Mike começar a me visitar dizendo ser Ben. Eu mesma assinar os papéis da alta. Saí voluntariamente. Eles não poderiam me impedir, mesmo se acreditassem que havia motivos para tentar fazer isso. Quando parti, levei comigo as poucas fotos e objetos pessoais que ainda tinha. É por isso que Mike tinha todas aquelas fotos? Perguntei. Minhas e de Adam? É por isso que ele tinha a carta que Adam escreveu para o Papai Noel, sua certidão de nascimento? Sim, disse o Dr. Nash. Isso tudo estava com você na casa de repouso, e foi junto quando você saiu. Em algum momento, Mike deve ter destruído todas as fotos que mostravam você com Ben, provavelmente antes mesmo de você receber alta. Há certa rotatividade dos funcionários ali, e eles não tinham ideia de qual era a aparência do seu marido. Mas como ele teve acesso às fotografias? Elas estavam em um álbum numa gaveta no seu quarto. Deve ter sido fácil para ele apanhá-las depois que começou a visitar você. Ele pode até ter enfiado algumas fotos dele mesmo. Devia ter algumas de vocês dois tiradas quando vocês estavam juntos há anos atrás. Os funcionários da casa de repouso tinham certeza de que o homem que estava visitando você era o mesmo do álbum de fotografias. Então eu levei minhas fotos para a casa de Mike e ele as escondeu numa caixa de metal e depois inventou um incêndio para explicar por que havia tão poucas? Sim, respondeu ele. Parecia cansado e culpado. Fiquei pensando se ele se culpava pelo que havia acontecido. Eu esperava que não. Ele havia me ajudado no fim das contas. Ele me resgatou. Esperava que ele pudesse escrever seu artigo e apresentar meu caso. Esperava que ele fosse reconhecido pelo que fez por mim. Afinal, sem ele, eu não quero nem pensar onde eu estaria. Como você me encontrou? Perguntei. Ele explicou que Claire tinha ficado louca de preocupação depois da nossa conversa, mas esperou que eu ligasse para ela no dia seguinte. Mike deve ter retirado as páginas do seu diário naquela noite. Foi por isso que você não achou que havia nada de errado quando me entregou seu diário na terça-feira. E nem eu. Quando você não ligou para Claire, ela tentou ligar para você, mas só tinha o número do celular que eu tinha lhe dado, e Mike o havia confiscado também. Eu devia ter percebido que havia algo de errado quando liguei para você naquele número e você não atendeu. Mas não pensei. Simplesmente liguei para o outro telefone. Ele maneou a cabeça. Está tudo bem, falei. Continue. Acho possível supor que ele estivesse lendo seu diário há no mínimo uma semana, provavelmente até mais. Claire não conseguiu entrar em contato com Adam e não tinha o telefone de Ben, por isso ligou para a casa de repouso. Eles só tinham um número que achava ser o do Ben, mas na verdade era de Mike. Claire não tinha meu telefone. Ela ligou para a escola onde ele trabalhava e os convenceu a lhe darem o endereço e o telefone de Mike, mas ambos eram falsos. Então esbarrou num beco sem saída. Penso naquele homem descobrindo o meu diário, lendo-o todos os dias. Por que ele não o destruiu? Porque eu havia escrito que o amava, e porque era nisso que ele queria que eu continuasse acreditando. Ou talvez eu esteja sendo boa demais com ele. Talvez ele simplesmente quisesse que eu o visse ser incendiado. Claire não ligou para a polícia? Ligou, ele assentiu. Mas demorou alguns dias para eles realmente levarem a coisa a sério. Nesse meio tempo, ela conseguiu entrar em contato com Adam, que contou que Ben estava fora do país há algum tempo e que, pelo que ele sabia, você continuava na casa de repouso. Claire entrou em contato com eles, e embora eles não quisessem fornecer o seu endereço, por fim cederam,
e deram meu número de telefone a Adam. Devem ter achado que era um bom negócio. Afinal, sou médico. Claire só conseguiu falar comigo esta tarde. Esta tarde? Sim, Claire me convenceu de que havia algo de errado, e descobrir que Adam estava vivo confirmava isso. E fomos até sua casa. Mas a essa altura vocês já haviam partido para Brighton. Como vocês me encontraram lá? Você me disse hoje de manhã que o Mike, lhe contou que vocês iriam passar o fim de semana fora, que vocês iam para o litoral. Depois que Claire me contou o que estava acontecendo, adivinhei para onde ele iria levar você. Eu me inclinei para trás. Me sentia cansada, exausta. Só queria dormir, mas tinha medo de fazer isso. Medo do que poderia esquecer. Mas você me disse que Adam tinha morrido. Falei. Que ele tinha sido morto, quando estávamos no estacionamento. E o incêndio? Você me disse que houve um incêndio. Ele sorriu com tristeza. Porque foi isso que você me contou. Eu expliquei que não entendia o que ele queria dizer. Um dia, umas 2 semanas depois de a gente se conhecer, você me contou que Adam estava morto. Evidentemente, Mike lhe disse isso, e você acreditou e me contou. Quando me perguntou no estacionamento, eu lhe disse aquilo que achava ser verdade. A mesma coisa com o incêndio. Acreditei que tinha havido um, porque você me disse. Mas eu me lembrei do funeral de Adam. Retruquei. Seu caixão... Novamente o sorriso triste. Foi a sua imaginação. Mas eu vi fotos, eu disse. Aquele homem... Eu achava impossível dizer o nome de Mike. Aquele homem me mostrou fotos de nós dois juntos, de nós dois nos casando. Encontrei uma foto de uma lápide com o nome de Adam. Ele deve ter forjado tudo isso, explicou o Dr. Nash. Forjado? Sim, no computador. É bem fácil, na verdade. Forjar fotos hoje em dia é muito fácil. Ele deve ter suspeitado que você estava desconfiando da verdade e deixou as fotos onde sabia que você as iria encontrar. É muito provável que algumas delas, que você achava serem de vocês dois, também fossem falsas. Pensei em todas as vezes que eu tinha escrito que Mike estava no escritório trabalhando. Era isso que ele estava fazendo? Com que amplitude ele havia me traído? Você está bem? Perguntou o Dr. Nash. Sorri. Sim, acho que sim. Olhei para ele e me dei conta de que conseguia imaginá-lo com outro terno e com o cabelo bem mais curto. Consigo me lembrar das coisas, falei. A expressão dele não se alterou. Que coisas? Eu me lembro de você com um terno diferente. E reconheci Ben também, e Adam e Claire na ambulância. Eu me lembrei de tê-la visto outro dia. Nós fomos a um café. Tomamos café. Ela tem um filho chamado Toby. Os olhos dele se entristeceram. Você leu seu diário hoje? Perguntou ele. Sim, respondi. Mas não está vendo? Estou me lembrando de coisas que não anotei. Dos brincos que ela estava usando, que são os mesmos que está usando hoje. Eu perguntei a ela, e ela disse que eu estava certa. E me lembro que Toby estava usando uma blusa azul, e que suas meias tinham personagens de desenho animado. E lembro que ele ficou chateado porque queria suco de maçã, e lá só tinha de laranja e groselha. Não está vendo? Eu não anotei nada disso, e eu me lembro. Ele pareceu satisfeito. Então, embora continuasse cauteloso. O Dr. Paxton disse mesmo que não conseguia encontrar nenhuma causa orgânica óbvia para sua amnésia, que parecia provável que ela tivesse sido, pelo menos em parte, provocada pelo trauma emocional do que aconteceu com você, além do trauma físico. Suponho que seja possível que outro trauma tenha revertido isso, ao menos em certo grau. Acatei avidamente a sugestão dele. Então talvez eu esteja curada? Perguntei. Ele me olhou fixamente. Tive a sensação de que ele estava pensando o que iria me dizer, pensando em qual fração da verdade eu poderia suportar. Devo dizer que é improvável, disse ele. Houve um grau de melhora ao longo das últimas semanas, mas nada parecido com um retorno completo da memória. Mas é possível. Senti uma onda de alegria.
O fato de eu me lembrar do que aconteceu uma semana atrás significa que consigo formar novas lembranças de novo e conservá-las? Ele falou com hesitação. Eu diria que sim, mas Christine, quero que você esteja preparada para o fato de que este efeito seja temporário. Só saberemos de fato amanhã. Quando eu acordar? Sim, é inteiramente possível que depois que você durma esta noite, todas as lembranças que você tem hoje desapareçam, as novas e as velhas. Posso acordar exatamente igual a quando acordei esta manhã? Sim, respondeu ele. Pode ser. A perspectiva de acordar e me esquecer de Adam e Ben parecia demais para ser contemplada. Seria como uma morte em vida. Continue escrevendo o seu diário, Christine. Você ainda o tem? Fiz que não com a cabeça. Ele o queimou. Foi isso que provocou o incêndio. O Dr. Nash pareceu desapontado. Que pena. Mas não importa. Você vai ficar bem. Pode começar outro. As pessoas que amam você voltaram. Mas eu quero voltar para elas também. Falei. Quero já ter voltado para elas. Nós conversamos por mais algum tempo, mas ele estava ansioso para me deixar a sós com a minha família. Sei que ele só estava me preparando para o pior, para a possibilidade de que acordarei amanhã sem fazer ideia de onde estou, ou de quem é esse homem sentado ao meu lado, ou quem é a pessoa que diz ser meu filho. Mas preciso acreditar que ele está errado, que minha memória voltou. Preciso acreditar nisso. Olho para o meu marido adormecido, para sua silhueta no quarto à meia luz. Eu me lembro de como nos conhecemos. Da noite da festa, da noite em que assisti aos fogos de artifício com Claire no terraço. Lembro dele me pedindo em casamento nas férias em Verona, e da emoção que senti quando disse sim. E de nosso casamento também, de nossa vida. Lembro de tudo. Sorrio. Eu amo você, sussurro. Fecho os olhos e durmo.